o Daniel. E aqui é a Paula Moura. E nesse módulo a gente vai falar sobre o mindset do dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele pode te levar para onde você quiser, mas jamais pode te substituir como motorista. Muitos de nós sonham com ganhar na loteria, né? De nunca mais ter que trabalhar, mas isso é muito raro, né? Difícil de acontecer. É quase 0,000,1% de chance disso acontecer. E a gente vai trazer nesse vídeo uma estratégia, uma visão, que você vai entender que é muito mais fácil você criar uma estratégia e trabalhar nela para que você consiga. É quase 80% de chance de dar certo, né? Então vamos ver como que isso funciona. Assim como os outros módulos, esse módulo ele também se interrelaciona com os outros, né? Vai depender muito da sua intuição, né? da sua abertura. Eu acredito que você não está aqui à toa, que de alguma forma você sentiu, né? Você intuiu de participar desse curso. Então é por isso que você está aqui, e esse módulo ele se complementa, porque não faz sentido você ter um propósito de vida, ter saúde, ter bons relacionamentos e ter uma mente inabalável se você não tem recursos para você materializar os seus planos, os seus sonhos, né? Então é isso. Então vamos em frente. Esse módulo ele tem a influência de grandes livros, grandes best-sellers, né? Como Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária e também O Homem Mais Rico da Babilônia. Então a gente fez uma mistura aí desses conceitos, desses conhecimentos, e está trazendo para você de forma bem resumida e também de forma bem pessoal, né? A gente vai transmitir um pouco da nossa trajetória com relação ao dinheiro. Tudo depende do seu mindset, da sua mentalidade, né? Porque o seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Tudo vai depender de como você pensa, né? Se você pensa grande, você vai atrair coisas grandes, você vai colocar mais forças nas suas atividades profissionais, enfim, você vai se empenhar mais. Agora, se você pensa pequeno, geralmente você vai ficar em dúvida, você vai escolher coisas pequenas, né? E vai hesitar, exatamente. Então, quanto maior a sua visão, a sua percepção com relação a você mesmo, principalmente, né? Das suas capacidades, aí você vai manifestar isso no mundo real, no mundo físico. Lembre-se sempre que pensamento gera imagem, que gera emoção, que gera energia, e daí a materialização acontece. Então tudo vai depender de como você pensa, de como você age. O maior investimento que você pode fazer é o investimento em você mesmo, investimento sobre a área que você tem mais desafios. Você precisa trabalhar. Então busque o desenvolvimento pessoal, busque investir em conhecimentos, estar em contato com pessoas prósperas para que você consiga aí dar um pulo do gato, né? E lá no final eu vou compartilhar com vocês também alguns princípios básicos, né, para você atrair a prosperidade. Então, e uma delas é de você estar em contato com pessoas, né, que já atingiu o modelo, né, que já atingiu o status que você pretende alcançar. Então fique atento aí. E eu honro
né, o compromisso que você tem pela sua evolução, pelo seu aprendizado. Então, por exemplo, só o fato de você estar aqui neste momento já mostra que você está comprometido, que você está engajado na sua evolução. Então a gente criou esse vídeo, todo esse conteúdo com o máximo cuidado para que esse vídeo cause um impacto positivo na sua vida, uma expansão de consciência para que a sua vida de fato seja transformada em algo extraordinário. Então vamos nessa, é só o começo. Eu tive uma infância, né, muito desafiadora, passei muitas dificuldades assim, financeiras. Eu via meus pais discutindo muito e até então eu não entendia por quê. Eles mal falavam de dinheiro, era um tabu muito grande na minha família, né? Só que aí, o que eu pensei? Que a falta de dinheiro era a causa dos maiores problemas da minha vida. E aí foi quando eu decidi buscar conhecimento e aos 15 anos veio parar em minhas mãos um livro chamado do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é do Robert Kiyosaki, né? E esse livro mudou completamente a minha visão. Foi daí que eu vi que fazia muito sentido empreender, investir, né? E aí foi quando eu decidi, desde lá, buscar conhecimentos com relação ao empreendedorismo, buscar me reconectar com o meu propósito de vida, com aquilo que eu gostava. Na época eu nem sabia que eu estava em busca de um propósito de vida, mas eu sabia que para que eu entregasse algo diferente, algo autêntico, algo assim, com a minha máxima entrega, eu precisava amar o que eu estivesse fazendo, né? Então foi dali que nasceu essa ideia, essa visão, e desde então eu venho buscando me aperfeiçoar, me desenvolver nesse sentido, né? Com relação ao empreendedorismo, com relação às finanças. E nesse livro, uma coisa que ficou bem marcante para mim, que foi o lance do quadrante, né? Porque o lado aqui onde está os empregados e os autônomos, eles dificilmente, raramente eles vão conseguir atingir a liberdade financeira, porque quando você tem um teto salarial, ali dificulta muito, porque você está vendendo as horas, né? Não tem como você escalar, não tem como você multiplicar os seus ganhos. E quando você também trabalha como autônomo, você de alguma forma se torna um escravo do seu próprio negócio, porque você não pode tirar férias, você não pode se ausentar do trabalho, você não tem funcionários para substituir, então raramente você vai conseguir ali ter uma alavancagem financeira. Agora, do outro lado, a gente tem os empreendedores e os investidores. Os empreendedores geralmente tem pessoas que trabalham para eles, né? Tem gerentes que podem gerenciar suas empresas e também eles podem multiplicar, né? Suas lojas, seus estabelecimentos, trabalhar pela internet, escalar, né, o seu negócio. E é nesse quadrante que eu me identifico. Eu também, né, tenho uma grande afinidade também com os investimentos, né? Mas hoje, atualmente, eu tenho me dedicado mais nessa área aqui do empreendedorismo, né? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, aprendendo e transmitindo os meus conhecimentos, minhas experiências de vida, meu estilo de vida. Então eu empreendo com base no meu estilo de vida, eu e a Paula, né? Então a gente está nesse quadrante aí. Então, já comigo, a minha história com relação ao dinheiro, eu venho de uma infância pobre.
1999, meus pais vieram do Nordeste, tentaram vida em São Paulo, numa época em que a cidade onde eu moro, São Bernardo, ela estava em expansão, era o berço do automobilismo e tal. E meu pai, ele passou muitas dificuldades, mas ele foi aquele empreendedor que foi se erguendo. Ele tem uma história muito bonita, porque na realidade ele começou trabalhando na Volks, mas ele não se sentia lá, ele não gostava daquela ideia de plano de carreira, não se sentia valorizado, se sentia subestimado, subjugado no ambiente de trabalho, e ele quis sair da Volks para trabalhar por conta própria. Isso foi um motivo de muitas brigas lá em casa. Minha mãe não aceitava, ela sempre foi da opinião que era bom tudo certo. Ela trabalhava na política do medo, né? Pelo menos eu tenho certeza, você tem carteira assinada, você tem um salário de tanto por mês. E meu pai nunca conseguiu engolir isso, nunca conseguiu trabalhar preso. E ele dizia assim que o sonho dele era, tudo que ele queria na vida era poder dirigir um caminhãozinho. A grande realidade é assim, que ele trabalhou muito, não foi que foi fácil, mas ele nunca desistiu, ele sempre acreditou, sempre foi reinvestindo no próprio sonho, que a grande realidade é assim, tudo que era em função daquilo ele reinvestia. Eu lembro que ele foi comprando terreninhos, que se tornou caminhões, que foi se tornando pneus, e ele foi reinvestindo. Então assim, eu conheço a história da pobreza, como depois eu entendi um pouco de abundância. Ele foi aprendendo a lidar com a energia do dinheiro. Ele entendeu que o dinheiro não aceita desaforo. Então que o dinheiro tem que ser valorizado. As pessoas têm uma mentalidade que dinheiro é uma coisa meio suja, né? Que dinheiro não é uma coisa legal, que dinheiro causa discórdia na família, que dinheiro leva a pessoa a ser ambiciosa, que é uma diferença de ser gananciosa, entendeu? Até onde eu tenho como exemplo, e é muito legal você ter um exemplo na família, porque você viu uma história real, né? O meu pai, ele era ambicioso sim, ele nunca quis menos, ele sempre queria mais. Ele falava assim, que a gente não vende nada, você sempre troca por algo maior. Então ele comprava uma motinho velha, ele trocava por uma melhorzinha, depois ele juntava mais um jeito, trocava por uma melhorzinha. A ideia dele era sempre multiplicar o patrimônio. E tinha muito juízo, muita consideração pelo dinheiro que tinha. Então ele pensava onde investir, ele pensava como investir. Ele sempre teve essas análises, apesar de ter tido pouco estudo, tanto ele como minha mãe, mas eles tinham esse valor pelo dinheiro. Eles não tinham vergonha de gostar de dinheiro, não tinham vergonha de querer ter uma vida melhor. E eu entendo a mesma coisa hoje, assim, que não tem nada de feio, eu não vejo nenhum mal em você querer ser rico. As pessoas falam assim, geralmente, não, eu não preciso nem ser rico, basta eu ter o suficiente para viver. Então ela tá decretando que é isso que vai ser a vida dela, ela vai ter o suficiente para viver. E aí é onde que o Daniel fala assim, não precisa pensar pequeno, pensa grande, seu é o seu limite. Porque se você pensa pequeno, você não passa daquilo. Se você pensar grande, você pode ter dificuldade de chegar naquilo. Mas se você pensar pequeno, com certeza você não vai passar daquilo que você acreditou. Mas assim, existem técnicas, existem estratégias para trabalhar com dinheiro, sim. Conviver com quem já lida com dinheiro faz diferença. Se você não convive, procura, porque tem muito conteúdo de finanças online, saber entender o dinheiro, onde ele entra, onde ele sai, de que forma ele sai, se ele está sendo apenas consumido, ou se ele está atravessando, se ele está se multiplicando, se ele está... faz toda a diferença. E pra mim, eu acho que pra mim o maior ensinamento foi ver que é uma história real e eu vi com meus próprios olhos. Então eu não penso diferente. Eu comecei num patamar melhor que ele, porque hoje eu tenho uma situação financeira melhor, porque agora meus pais são mais avançados, então eu já comecei numa situação melhor. Mas eu me guio muito pelo que eu vi eles fazendo. E acho que você tem que olhar para quem faz a diferença nesse sentido. Se você quer ter dinheiro, e eu acho que não tem quem não queira, entendeu? Porque as pessoas falam assim, dinheiro é sujo, mas dá pra elas um pacotão de dinheiro pra você ver se elas jogam fora. Não jogam. Então não é que você não quer, você tem vergonha de querer. Ou não quer se comprometer, né? Porque o compromisso de ficar rico não é um
passeio no parque, né? Você tem que... Só que assim, quando a gente faz aquilo que a gente ama, passa a ter um outro significado, né? Essa busca pelo dinheiro. Então já não... Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Pagar o preço que você quer pelo sucesso, pelo dinheiro, pelo trabalho, você tem que pagar um preço. Tudo tem o seu preço, entendeu? Vale a pena. Mas você não fazer também tem um preço a pagar. Isso. Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. É verdade. Então, só é questão de decisão, né? Para onde você quer, o que você quer decidir. Pensar grande e trabalhar para ter coisas grandes, ou pensar pequeno, trabalhar e ter coisas pequenas, e isso vai dar o mesmo trabalho, né? Até mais, assim, porque no final a pessoa pode ter até ter várias dificuldades, né? Saúde, e aí vai estar em uma situação de baixa vitalidade, né? Já vai estar bem. Essa inserção para ter uma velhice confortável é uma coisa que qualquer um vai querer. Porque, infelizmente, no nosso país, você se aposenta numa situação muito crítica. E geralmente é a idade que você está precisando de remédio, está precisando de cuidados. Então, tão bom você chegar ao final da tua vida, ter um pouco de tranquilidade, poder escolher o que vai fazer, entendeu? Não estou dizendo de se aposentar no sentido de ficar parado, sentado na poltrona, não. Sim, de realizar coisas que você queira, sem ter que se sentir obrigado a se sustentar. Uma coisa que é importante é ter uma visão, né? Ter uma clareza aí do que você quer pro futuro. Então, de imaginar lá você com 70 anos e como que você quer estar lá. E aí você faz uma engenharia reversa. Com 70 anos você vem, quer dizer, na verdade, quando você tiver com 70 anos, e aí você faz uma engenharia reversa até o dia de hoje. Então como que você vai fazer essa trajetória até você chegar lá? Então imagine, todos os dias, vai imaginando, para você ter clareza, para você ir cada dia se lapidando, né? Essa ideia, essa visão, que aí eu tenho certeza que vai facilitar muito nas suas tomadas de decisões, né? E uma coisa também que é importante, você dar um zoom out, você visualizar a sua vida financeira de fora, né? De você ver, de colocar numa planilha aí o seu orçamento, para você entender quanto se você tiver alguma dívida, como está a sua situação hoje, você tirar um raio-x para você ver quanto está entrando, quanto está saindo. Então a gente vai falar um pouco mais para frente também, de forma mais detalhada, de como criar o seu orçamento, né? Então você vai ter essa visão e a partir daí você vai poder planejar o seu futuro. Então se você tiver dívida, aí você já começa a quitar suas dívidas, começar a ir para o positivo e aí a partir daí começar a prosperar. Então é a partir dessa visualização, desse raio-x, que você vai ter uma visão, porque tudo aquilo que você não mede não tem como melhorar. Então você precisa medir para daí sim começar a trabalhar, né? Para melhorar essa situação. Reconhecer qual é a sua situação atual, qual é o que você quer chegar e o que vai ser preciso ser feito para chegar até lá. Isso. Criar um plano. Agora uma coisa também que eu gostaria de lançar aqui um desafio para você imaginar aí o que você faria se você tivesse R$1 milhão. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o fato de você tentar imaginar o que você faria, você já começa a expandir a tua mente, né? Porque é daí que começa a criar, né, uma nova realidade. Porque se você não
nem consegue imaginar você tendo R$1 milhão. Então, por isso que você às vezes não consegue enxergar as oportunidades com relação a isso, com essa quantidade de dinheiro. E também, se cair na tua mão, você nem sabe o que fazer. Então, é importante você fazer esse exercício, né? De tentar imaginar aí. E coloca aí com detalhes, escreva o que você faria com os detalhes. Compraria um terreno aí de R$200 mil e tal. Vai colocando os detalhes para você exercitar aí essa visão com relação ao dinheiro. Os parentes que você disse que ia ajudar, aquelas coisas todas, né? Que o pessoal fala quando vai ganhar na loto. Mas a realidade é que sim, é para você se visualizar grande. Começa por aí. Porque às vezes a pessoa quer dinheiro, mas ela não consegue nem se visualizar rico, entendeu? Ela fala assim, eu gostaria tanto de ter dinheiro, mas ela não consegue se imaginar numa casa grande, com piscina, ela não consegue se imaginar tendo empregados, ela não consegue se imaginar trocando de carro, ela não consegue se imaginar indo férias, ela não consegue se imaginar em nenhuma situação onde ela pudesse realmente estar usufruindo desse dinheiro. Então a mente dela está focada ainda na pobreza, não importa se ela ganhar o dinheiro, porque ela consegue só se conceber como alguém que não merece valor, entendeu? Porque o dinheiro está muito relacionado ao alto valor, entendeu? O dinheiro, a gente tem que analisar que o dinheiro ele é uma troca pelo trabalho, não é? Pelo valor que você tem, que você gera para a sociedade, para alguém, não é? Então, quando você acha que você não tem valor, geralmente você cobra barato, você não se valoriza, você toma calote, entendeu? E a pessoa que se valoriza, ela sabe esperar para conseguir o cliente que ela quer, o valor que ela quer no produto dela, no serviço dela. Então, tem um pouco dessa questão também psicológica, mental, assim, qual a sua mente, como é a sua mente em relação ao dinheiro? Você consegue realmente se imaginar com muito dinheiro? Ou para você é uma ideia tão absurda que você se sente mentindo para si próprio? E que tem gente que fala assim, mas é difícil, eu não vivo assim. Mas você não consegue se imaginar? É difícil você imaginar o que é comer um bom prato de comida em um bom restaurante? Você não consegue, para você, estar aquém das suas possibilidades? Aí fica um pouco complicado de você ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que começar mudando a mente. Como você pensa. O seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Então exercite a mente a pensar em coisas grandes, né? Pensar em grande quantidade de dinheiro e tal, e expandir a tua mente. E a partir daí você vai começar a observar oportunidades. E mais pra frente a gente vai falar sobre alguns princípios básicos que inclui até mesmo esse exercício mental, né? Para que você consiga aí tá atraindo mais dinheiro. Então, cuidado também com a roda do rato, né? Que é aquela rodinha do hamster. Você já viu o hamster, um ratinho que fica correndo na rodinha? E aí quanto mais ele corre, mais a rodinha gira. Então é bem isso que a 90% da população vive hoje em dia, né? Estão preocupadas com a falta do dinheiro, que isso gera uma queda de energia, né? E essa preocupação suga a energia da pessoa e, consequentemente, dificulta a execução, dificulta a pessoa parar um pouco para pensar, para criar estratégias, para visualizar uma outra opção, expandir a percepção com relação à situação que ela está vivendo. Então, assim, fique atento, tome cuidado com essa questão para que você consiga aí sair dessa roda. E parabéns para você que está aqui no Next Level, né, nesse curso, e está tendo essa oportunidade de estar assimilando esse tipo de conhecimento. Porque é bizarro, né, que nas universidades, nas escolas, não estão ensinando esse tipo de conhecimento. Você está tendo aí a oportunidade de estar aprendendo, né? E é uma área fundamental, é uma área essencial, né, para a saúde mental, para a saúde física, o nosso desenvolvimento é essencial para a vida, né?
já que vivemos numa sociedade capitalista, então a gente necessita do dinheiro e para que a gente consiga aí realizar os nossos sonhos, nossos propósitos de vida. Então é isso, fique atento, tem uma caneta aí, um papel para anotar, porque tem muita coisa interessante que eu tenho certeza que vai mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, como você enxerga o trabalho. Então, uma outra coisa também que é importante é da gente conhecer as regras do dinheiro, conhecer, estudar a fundo o jogo do dinheiro, porque em qualquer jogo, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer as regras, porque como você vai ganhar um jogo se você nem estudou as regras, você nem conhece as regras? Se você jogar o futebol, uma coisa simples, assim, um esporte simples, se você não souber ali as regras básicas, fica difícil, você vai perder muito, né? Essa questão. Então fique atento, estude, tem vários livros, né? Eu já citei no início, O Segredo da Mente Milionária é um clássico, e o Pai Rico, Pai Pobre também, o Homem Mais Rico da Babilônia também é um livro fantástico, bem simples e para qualquer um, não precisa você ser nem graduado, só basta você saber ler, e aí você pode ter aí conhecimentos de altíssima qualidade com relação a esse assunto, esse tipo de assunto. Então, a riqueza também, ela está muito relacionada com o quanto você contribui para o mundo, né? Então, basicamente é isso. Você precisa se conhecer, né? Aí a gente já falou também sobre o propósito de vida no primeiro modo. Então é isso, é você se reconectar com o seu propósito de vida, entender quais são as suas habilidades únicas, seus talentos naturais, e a partir daí você pensar em alguma forma de ajudar as pessoas, né? De compartilhar algum conhecimento nas redes sociais e tal, porque é isso que vai fazer você se sentir próspero de fato, né? Não só em termos de dinheiro, mas de satisfação pela vida, de ter alegria, de ter felicidade em estar fazendo algo pela vida, honrando a vida. A vida é troca, a vida é feita de troca. O dinheiro é uma energia, apenas uma energia. O dinheiro gera coisas, o dinheiro gera conforto, o dinheiro gera capacitação, o dinheiro gera meios. Então, assim, a base do sucesso não é o dinheiro, mas o dinheiro está no sucesso. Entendeu? Para ter sucesso não precisa ter dinheiro, mas se você tem sucesso, você tem dinheiro. Isso é uma coisa que meio que está interligada. E não é ter no sentido de possuir. Você faz o fluxo acontecer na sua vida, entendeu? Porque tudo que se move no mundo, hoje ele é feito através do dinheiro. O dinheiro em si ele não tem valor a não ser exatamente movimentar as coisas, fazer acontecer as coisas. Então, não pense no dinheiro como anota dinheiro. Pense no dinheiro como uma série de condições e de possibilidades. É isso, o dinheiro é a energia que move isso. Você é um corpo físico, você tem uma energia que te movimenta. O dinheiro também é uma energia, ele movimenta uma sociedade, ele movimenta toda a matéria. E a gente vive nesse mundo de matéria e por isso é importante valorizar o dinheiro e fazer ele fluir, porque ele parado ele não vale nada. O dinheiro no lugar ele não é algo, entendeu? Ele só é a nota em si, ele não tem valor por si próprio. O que faz o dinheiro ter valor é o mecanismo de troca e de geração de recursos, de matéria, de movimento. Isso. Só para exemplificar o que ela está falando, por exemplo, ela tem R$5, vamos supor, e esse mouse aqui custa R$5. Então eu pego os R$5 dela e dou o mouse, né? Daí
uma outra pessoa tem uma caneta. E aí eu passo R$5 para e pego a caneta. Você percebeu que o dinheiro continua o mesmo e os valores passou de mão em mão? E só tem R$5 circulando. Então, quem é que está acumulando mais dinheiro? É quem produziu o mouse, quem produziu a caneta. Então, se você produzir algo que tem uma demanda, que as pessoas necessitam disso, você certamente vai ficar rico. Então, preste atenção nisso, né? Fique atento. Pra você, até mesmo aquelas ideias que você tem, começa a avaliar, tira ela da gaveta. A gente vai falar no último módulo, que é o mapa da vitória, sobre como você colocar o seu propósito de vida de uma forma mais objetiva, concretizar, né? Você criar um plano mesmo, um mapa para você alcançar a realização do seu propósito de vida. A gente vai falar com mais detalhes. Aguarde que o último módulo a gente vai passar esse mapa da vitória aí, esse mapa para você alcançar os seus objetivos. E uma outra coisa que é importante também é de você investir no seu desenvolvimento pessoal, a expansão da consciência com relação a isso, porque você é o ativo mais valioso que você tem, porque é através de você que você conquista as coisas. Então, por meio do conhecimento é que você tem visão, você consegue expandir a sua visão para que você consiga gerar valor para a sociedade, consiga gerar prosperidade, né? E ajudar outras pessoas também a serem prósperas. É isso que vai fazer com que você prospere. Então, ajudar pessoas. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente entendeu esses princípios básicos com relação ao dinheiro. E não sei se você já teve, se você já ouviu sobre uma pesquisa feita na Alemanha. Os pesquisadores pegaram algumas crianças e colocaram na mesa, a gente até citou já no módulo Mente Inabalável sobre essa pesquisa. E aí os pesquisadores colocaram nas mesas marshmallow e colocaram uma câmera filmando as crianças. Daí eles falaram assim, ó, quem resistir e não comer o marshmallow vai ganhar uma semana de marshmallow. Agora quem comer vai só comer aquele mesmo e não vai ganhar mais nada. Aí tiveram algumas crianças que cheiravam, né, o marshmallow e tal, mas não comiam. Outras, assim que os pesquisadores saíram da sala, eles já comeram. Agora outras se manteram ali disciplinadas e não comeram o marshmallow. Depois eles foram acompanhando a vida dessas crianças e perceberam que as crianças que abriram mão do prazer imediato tiveram mais sucesso, mais êxito, alcançaram seus objetivos, né, nas suas carreiras, profissional, financeira. Então, quando a gente fala de dinheiro também, a gente usa esse mesmo princípio, né, da gente abrir mão, às vezes, de um exagero momentâneo para ter ali uma abundância, uma independência, liberdade financeira. Então, a disciplina traz liberdade. E a gente não está falando aqui de você passar mal, de você cortar coisas que você gosta para você ter uma vida próspera lá na frente. Não é isso. É saber equilibrar, é você saber unir o melhor dos dois mundos. Isso por meio de um planejamento. Então, se você se planejar, com certeza você vai ter aqui um presente confortável e também um futuro abundante, né? Então, fique atento para você estar aí no comando da sua mente, dos impulsos, né? Para gastar, para comprar algo. Então, a primeira coisa é você ter clareza de onde você quer chegar e você criar um plano, que a partir daí você vai conseguir tomar as melhores decisões, porque você tem clareza, né, sobre o rumo
relação à sua vida financeira. Nos preocupamos demais com o dinheiro, pois nos ocupamos de menos com o nosso plano de vida. Então, a gente fica muito preocupado em ganhar dinheiro e como que a gente vai pagar as dívidas, sendo que o que vai nos fazer prosperar, ter mais dinheiro, é um plano de vida e agir com coerência, né? A questão que a gente fala aí é assim, se preocupar por si só já não consegue para nada, porque se preocupar é se ocupar antes, ou seja, se ocupar antes de poder fazer algo. Então a preocupação, ela vem do fato de eu não tenho certeza se vou ter dinheiro, eu não tenho certeza se a conta vai fechar no final do mês. E se ocupar de um plano de vida é o que nos dá a certeza que não vamos ter essa preocupação, entendeu? Então, se você deixar de se preocupar para se ocupar com o que você vai fazer, seu plano de vida, aí você passa a descartar as preocupações. Não vai haver preocupações uma vez que você já se ocupou do que era realmente válido para não ter esse problema, né? Isso. Essa frase é do meu mentor, o André Novaes. É um planejador financeiro, familiar, e aí ele que tem, né, me orientado nessa questão financeira. E uma outra coisa, eu quero contar uma história aqui que vai exemplificar também 3 tipos de perfis, né, com relação às finanças, né? O primeiro nível é daquele cara que viajou, curtiu a vida, bebeu pra caramba, foi nas melhores festas, tal, sexo, droga, rock and roll, curtiu bastante, mas não, pelo fato de não ter se planejado, chegou numa certa idade ali, ele olha para trás, ele tem uma história para contar, porém, quando ele olha para frente, ele tem desespero, porque ele não enxerga um futuro tranquilo. E ele já está velho, já tem uma idade avançada, então isso me preocupa muito. A gente tem um outro perfil, que é aquele cara que trabalhou a vida inteira, juntou dinheiro, conseguiu conquistar muitos bens ativos, porém não aproveitou a vida. Aí também ele chega na velhice ali, numa idade mais avançada, e aí ele olha para trás e ele percebe que o tempo passou, ele não fez nada, não aproveitou. Isso também deixa ele deprimido, né? Uma situação deprimente. E um outro perfil é daquele cara que se planejou. Ele juntou dinheiro para todo ano fazer uma viagem, conhecer os países e tal, investiu, se planejou para comer nos melhores restaurantes, tomar bons vinhos, estar rodeado de pessoas interessantes, se vestir bem, criou um plano para os seus filhos e tal. Então, qual desses perfis você se identifica que você gostaria de se tornar? E é só uma reflexão, né, para que a gente reflita sobre a nossa vida, em que ponto que a gente está, e para a gente se preparar, né, para o futuro, ter uma expansão de consciência para que a gente consiga aí construir um futuro. Você conseguir ter um bom presente, ninguém está falando de abdicar, de renunciar a vida do agora. Nós estamos falando de viver ela de maneira consciente, coerente, para que a gente possa cumprir que o amanhã mais seguro, mais confortável, entendeu? O plano de vida, a ideia do plano de vida não é nada mais do que entender quais são as minhas prioridades, me planejar em cima das prioridades, eliminar excessos, desperdícios principalmente, para que você canalize esses desperdícios
em algo lá na frente. Às vezes, alguma economia que você faz no decorrer de um ano, às vezes alguma economia que é risória, quem faz muito isso é a empresa, de verificar uma torneira vazando. Aquela economia, ao decorrer de um ano, vai dar tanto de receita lá no final do mês que vai ser investido em uma outra coisa na empresa. Então, as pessoas confundem que a pessoa que gerencia suas finanças é uma pessoa mesquinha, mão de vaca. Não, às vezes não. Às vezes é uma pessoa que vive até melhor que você. Ganha até menos que você, vive melhor que você e ainda está garantido para uma situação adversa. Faz um plano, projeta sonhos, conquista à medida que se planeja e faz ele acontecer, porque pensa naquilo, mexe-se em função daquilo, se orienta e canaliza essa energia que é o dinheiro naquele intuito. Então é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de ser mão de vaca, de ser o termo que as pessoas falam, mão de vaca e tal. E também não estamos falando para você ostentar, e sair gastando. É você entender o que é suas prioridades, o que é imprescindível. Não, tem pessoas que não trocam certas coisas. E não tem nada de errado nisso. Tem pessoas que gostam de comer bem, tem pessoas que gostam de se vestir bem, tem pessoas que gostam de morar bem. E esse não é um problema. E você pode se planejar para ter tudo isso. Entendeu? Só que você tem que orçar as suas coisas e se planejar para ter isso e ainda assim ter seu alicerce, seus recursos, para que lá na frente você possa obter mais e de forma organizada para não ter eventuais surpresas, para não depender tanto de uma mudança de governo, de uma troca de emprego. Do acaso. E é assim, infelizmente, esse tipo de conhecimento a gente não tem muito acesso, né? E é uma área fundamental, porque tudo se reverte em dinheiro, em números, não tem jeito, né? Até um relacionamento vai de alguma forma ser convertido em custo, né? Ter filhos é custo, casar, estar solteiro é custo, não tem jeito. Todo dia que você vive tem um custo. Cada dia ali que você passa o seu almoço, a água que você consome, a energia, tudo é custo, entende? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência, e aí a gente começa a agir de forma consciente e tem um plano, aí a coisa fica mais fácil de gerenciar, né? E vamos lembrar que assim, não depende realmente da quantidade de recursos. Nós vivemos num país gigantesco em recursos. E é um dos que mais se desperdiça. A gente tem um desperdício enorme de alimentos, recursos naturais, uma série de coisas. A gente é um país pobre, um país do terceiro mundo, mas não porque a gente não possui por si só todos esses recursos. A gente não sabe trabalhar os recursos. Os recursos aqui eles ficam na mão de alguns, outros não têm. E mesmo assim, olha, você vê como é uma questão de cultura. Eu me lembro quando eu era nova, eu era na feira e a filha da minha patroa tinha ido pro Japão. E ela falou assim que era muito engraçado, que chegava lá, ela falava que ela tinha uma casa, eles não acreditavam assim. E no Japão é um espaço muito pequeno. Então o território lá é muito caríssimo. Então quem tem uma casa, quando ela falava que ela tinha uma casa de não sei quantos metros quadrados, eles achavam, imagina, que uma pessoa daquele paizinho, daquele submundo, tem casa. Ela fala assim que a gente, por exemplo, banana, né, as frutas no país tropical, a gente tem uma diversidade enorme, né, de alimentos que dão na nossa terra. Então a gente compra banana de penca. A gente compra banana de penca, a gente compra banana de dúzia. Tem países que não, entendeu? Aí então você fala assim, tem muita gente pobre, mas é um pobre que joga o resto de banana no lixo. Exato. Entendeu? Então é uma relação de recurso e uso.
mentalidade. Então, a cultura, a mentalidade. Então, mas é uma relação de recurso e uso. Entendeu? Como na economia. O que é economia? Nada mais que gerenciar os recursos. Então, a questão do dinheiro, a questão da prosperidade, ela está muito relacionada a saber lidar com os recursos que se tem, otimizar recursos, fazer eles por si só render o dinheiro faz dinheiro. Entendeu? Então, se você souber manipular o dinheiro, se você honrar o teu dinheiro, você sempre vai ter e vai fazer mais. E vai gerar, entendeu? Porque você vai ser um gerador, você vai empregar, você vai... Então, vai além da ideia de o que eu tenho que cortar no meu orçamento. Ou quanto eu tenho que... O que eu tenho que tirar, né? Porque a pessoa vai dizer, o que eu vou ter que tirar? Não. Então, às vezes, eu até penso assim, eu preciso ganhar mais. Mas às vezes não é ganhar mais, é administrar melhor. Né? Porque às vezes você ganhando mais, você vai gastar mais. Né? Porque assim, ter um termostato, né? Tipo a nossa mente, por exemplo. Quando o termostato lá, ele percebe que a temperatura subiu, aí ele vai tentar, nivelar com a temperatura. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Se você não tiver ajustado ali o seu termostato financeiro, quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Então, não depende do quanto você ganha, assim, do quanto você administra. Né? Então, fique atento. Assim como o Papa da Administração, Peter Drucker, ele falava que não existe país subdesenvolvido, e sim mal administrado. Eu vejo que também as pessoas, né? Não tem pessoas pobres. Porque, por exemplo, eu tenho uma terra na Bahia e eu cheguei lá, passei uns 2 meses observando a direção do vento, a posição do sol, e a partir daí eu fui observando quais são os materiais disponíveis na região para que eu consiga construir a minha casa de forma ecológica, de forma consciente, sustentável. E aí eu percebi que o que tinha em abundância lá era o barro. E aí eu fiz uma casa com uma técnica chamada de adobe, e é super interessante, assim, você buscar conhecimentos. Essa técnica ela tem alguns benefícios, né, de isolante térmico, isolante acústico, ela é incrível, enfim. Então só basta você ter uma visão de um design ecológico para que você observe o que você tem disponível e a partir daí você usar o que você tem disponível. Sempre tem, né? Seja um conhecimento, seja um equipamento, um celular. Às vezes você pode aí gravar um vídeo passando conhecimento e depois vender um curso, entende? Para orientar as pessoas a fazer o que você tem de conhecimento. Fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos. Exatamente. A ideia é um pouco isso também. Obter o melhor do que se tem. Exatamente. E é importante também a gente ter consciência dos ciclos, né, de vida. A gente está num plano relativo, então a gente também precisa contar com o tempo. O tempo também é um recurso e é raro. Então a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo, né? Buscar mais conhecimento e tal. Por quê? O que acontece? A gente tem ali a fase da introdução, né? Da nossa introdução, por exemplo, no mercado de trabalho. Aí depois a maturidade, que é quando você atinge ali uma certa especialidade. Aí você, que seria tipo a fase do amadurecimento, né? Depois do declínio, e aí é o momento de você se aposentar e tal. Então, assim, pensar nisso, né? Que vai ter um momento ali que você vai estar mais... não vai ter toda a energia que você tem hoje. Então é bom você pensar, já começar a se planejar para esse momento, né? Para você chegar numa certa idade já com uma certa independência financeira, você não depender do trabalho para você ter renda. Mas é incrível, porque
quem trabalha fazendo o que ama, eu não conheço nenhum empreendedor que sonha em se aposentar. Tipo, vai estar lá com os seus 80, 90 anos, eles estão querendo trabalhar, eles estão cheios de energia. Mas é bom pensar nisso, para você chegar nessa fase sem ter que se preocupar com o dinheiro, mas só o fato de você trabalhar ali por amor, né, e não precisar se preocupar mesmo. E deslimpar um pouco a ideia de também que as pessoas têm, assim, de que dinheiro é trabalho. Dinheiro é trabalho, dinheiro é muito trabalho. Não, gente, tem gente que trabalha por poucas horas, tem gente que trabalha por tempo, que se cansa pouco e ganha muito. Isso. Essa relação, ela não tá... E não tô te dizendo pra você que dinheiro cai do céu, não é isso. Não interpretem dessa forma, que eu tô sendo simplista, não. Mas, assim, não vincule a ideia de que eu tenho que trabalhar muito pra isso. Porque, assim, depende. Se você não sabe, se não se der valor, você pode trabalhar horas e horas e horas e ganhar... Sabe aquela coisa de trabalhar muito e ganhar aquele vintém no final do mês? Não é essa a questão. A questão é realmente o valor que você tem, o valor que você gera e o valor que você recebe e como usar o valor que você recebe. Isso. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar sobre os princípios básicos para você construir um plano de vida. Então, primeiro é você refletir e avaliar a sua versão atual, onde você está hoje e onde você quer chegar, né? Então, é importante aí você trazer consciência agora para o presente e se voltar totalmente para o presente. Então, faça aí uma lista com 3 colunas, né, onde você vai colocar aí as 3 coisas mais importantes da sua vida. Aí na segunda coluna você vai listar todos os seus maiores valores financeiros, que você tem de maior valor financeiro. E na última coluna você vai listar tudo aquilo que você já gostaria de ter conquistado. Por que esse exercício? Porque ele vai fazer você ter consciência de onde você está, quais são os seus recursos e ter uma visão daquilo que você gostaria de alcançar. Então, é trazer a consciência para isso e anote aí, dá uma pausa no vídeo para você estar fazendo esse exercício aí. Então, 3 coisas importantes que você precisa estar atento. Primeira coisa é você se organizar, né? Organizar o seu tempo, né? De separar ali algumas horas do dia para você se capacitar, né? Para você adquirir conhecimento. Uma outra coisa é você estar atento aos seus recursos, quanto você tem disponível, quanto você tem para investir, né, no seu negócio e colocar em prática, executar o seu plano. E uma outra coisa é você se preparar, né, não só teoricamente, mas na prática. Você fazer, entrar em ação e a partir daí, por erros e acertos, você vai se preparando e vai se tornando cada dia melhor naquilo que você se propôs a fazer. Então, antes disso, você precisa ter uma visão de onde você quer chegar, né? E que está muito relacionado ao seu propósito de vida. Então, de você colocar toda a sua energia, seu tempo, conhecimento para o alcance desse seu objetivo. Revelação no sentido de gerar alto valor, tá? Quando você se prepara, você fica pronto para o mercado, pronto para empreender, pronto ou cada vez melhor naquilo que você faz. Você vai se tornando um profissional de mais valor, um profissional mais requisitado. Você vai se tornando também um homem de negócios mais hábil. Então é nesse sentido. Tempo porque tudo que a gente gera valor tem que ser dentro de um tempo. Isso. Entendeu? Ganha maturidade. E dinheiro porque você tem que entender o que entrou, o que saiu, como o que você tem, o que você
já conquistou. Como é que você vai reinvestir? Entendeu? Vai reinvestir, porque o próprio dinheiro também trabalha para você. E quando você começa a adquirir recursos, patrimônios, você pode reverter em trabalho também, no sentido que o dinheiro gera dinheiro também. E uma outra coisa que a gente precisa se atentar, né, nessa trajetória, rumo à realização do nosso objetivo, do nosso propósito de vida, é sobre os riscos, né? Eu vou ser aqui o seu amigo e não o seu amiguinho. Então, eu preciso também falar a verdade nessa questão, né? Porque, infelizmente, a gente tem riscos, né? Assim, a vida é correr risco. Então, é isso. A gente precisa se atentar a esses riscos. E quais são os riscos, né? Por exemplo, morte prematura. O planejamento pessoal evita a morte prematura? Não, né? Então, não evita, mas o planejamento pessoal pode evitar um impacto muito grande, né? Um impacto muito forte na família. Então, se você se planeja financeiramente, se você tem aí um seguro de vida, isso vai minimizar aí o impacto dessa morte prematura. Então, um outro risco também que a gente corre no percurso, né, da realização do nosso plano de vida é o desemprego ou uma perda de renda. Então, o planejamento pessoal não evita isso, né? Você pode ter aí uma perda de renda, pode acontecer alguma coisa, uma crise na tua empresa, para quem tem já empresa, pode ter perda drástica dos clientes, né? Para você que trabalha aí como profissional liberal. Então, a perda da renda, você não tem como você controlar. Mas um planejamento financeiro, um colchão emergencial, vai minimizar esse impacto. Às vezes até o que vai fazer diferença. Você vai pegar, assim, por exemplo, agora temos época de pandemia. Tem setores aí que muitas pessoas faliram, mas nesses mesmos setores tem pessoas que inclusive progrediram. Então, qual é a diferença aí? A maneira como as pessoas se preparam para situações emergenciais, entendeu? Você tem uma loja, você não tem o seguro da loja, alagou, tá? A Marechal aqui, alagou, já era, entendeu? Quantos produtos, o estoque que você perde, entendeu? Então, em certas situações, você não tem como prever alguns planos de governo, você não tem como prever, como ele falou, morte prematura, vai ser o arrimo de família, é o cara que morreu, vai padecer todo mundo, entendeu? Então, se garantir e você não tem como, que é o que ele estava falando. O planejamento não evita a morte, mas evita as consequências desencadeadas da morte. Um impacto muito forte na família, né? Então, fique atento a isso. De ter aí um seguro de vida, um seguro, né? Que você se resguarde desse tipo de situação. E um outro risco também que pode acontecer é a invalidez, né? De perder um membro, né? Por exemplo, um cirurgião aí, perdeu os movimentos da mão, perdeu um braço, foi atropelado, perdeu a memória, enfim. E aí, realmente, né, um planejamento pessoal também não vai evitar isso, mas um planejamento financeiro pode aí ter resguardar, né, a família desse tipo de risco. Então, outro risco é gastar muito. Então, por exemplo, um planejamento pessoal pode evitar, né, que você precise aí, desembolsar uma grande quantidade de dinheiro de forma eventual, assim, inesperada. E um planejamento financeiro também
você pode evitar, se preparar para que um evento não aconteça, ou se caso acontecer, você tem ali recursos para conseguir se manter. Ele tanto pode evitar o planejamento, nesse caso, do gastar muito. Se você tem um planejamento, você naturalmente já está evitando gastar muito, porque o planejamento já é parte do planejamento evitar desperdícios. E também ele pode minimizar de um gasto eventual que foi alto, e ele minimizar com recursos de colchão, de seguro, de contrapartida, entendeu? Um fator atenuante, né? E uma outra coisa também, né, que pode, né, trazer riscos é investir mal. Por exemplo, você investiu lá em ações, aí de repente o porta-voz lá da empresa falou alguma coisa, o Bolsonaro falou alguma coisa, e aí as ações despencaram. Então, o planejamento pessoal e financeiro, ele evita esse tipo de coisa. Ele evita que você tenha aí um desfalque, né? Ele evita tanto o investir mal, porque também é o mesmo caso. O planejamento em si já é o planejamento em si, ele já compreende, inclusive, análise de riscos. Então ele evita você, mas digamos que ainda assim houve uma situação que fugiu ao risco controlado, né, que a gente fala, o risco calculado. Ele também atenua, porque você geralmente, quando você tem planejamento, você tem uma base de retaguarda. Então ele tanto evita, como ele também minimiza caso tenha acontecido. Isso, a gente falou também no módulo Mente Inabalável, lá da inteligência emocional, que quando você planeja e você quebra em partes pequenas, aí você tem uma facilidade para gerenciar cada passo que você está dando até chegar no seu objetivo. E aí, quando você quebra em partes pequenas, você também pode identificar ali alguma chance de risco, entende? Algum impacto. A gente falou sobre os impactos dos riscos, as probabilidades de acontecer e também o impacto de cada risco. A gente vai falar um pouco mais no último módulo, Mapa da Vitória, sobre isso, né? Sobre planejamento, como você vai definir o seu propósito de vida ali, definir como que você vai fazer todo o trajeto, e depois você vai para uma outra parte da execução, monitoramento e avaliação de todo o processo, para você estar aí levantando as lições e os erros, né, durante todo o percurso, até você chegar à sua vitória, à realização do seu propósito de vida. Então, aguarde que no último módulo a gente vai falar mais sobre isso. E uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar, que no caminho, né, para a gente alcançar aí a nossa independência financeira, qualquer que seja o plano, a gente precisa contar que esse trajeto ele não é uma linha reta, tá? E aí você quer chegar no B, você sair do ponto A para o ponto B. Não é uma linha reta, tipo, isso pode dar voltas e tal, então a gente precisa também estar preparado, porque a gente tem uma expectativa de que vai ser tudo fluido, vai ser tudo tranquilo, só que não. Geralmente ela dá muitas voltas, você tem que fazer várias outras coisas que até então você não estava contando. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com plantação. Ela fez ali uma estimativa que ela tem não sei quantos alqueires, ela vai plantar não sei quanto, com maquinário, com isso, com aquilo. A colheita daquele ano tem uma pensão de uma rentabilidade e tal. Só que aquele ano, sei lá, deu El Ninho, deu lalinha e teve geada e foi tudo muito atípico. Não era uma coisa que ele tinha como prever. Mas é que vai fazer diferença no meio do caminho.
Então no meio do caminho ele vai ter que ter aquelas ideias de, e aí, nossa, tem uma previsão disso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, dá para colher já e vender mais barato, ele vai ter que ter soluções que não estavam previstas, entendeu? Porque a ideia dele é o seguinte, vou plantar, não sei qual tempo eu colho, mas ele pode ter intempéries em todo ramo de atividade, em todo negócio, em todo trabalho, em toda geração de lucro, você pode ter intempéries no meio. Sempre tem risco, né? Entendeu? Então, por isso que a gente fala que o caminho não é reto. Você faz um planejamento de ir até um local, mas geralmente você não vai direto, como você previu. Vai ter algumas questões no caminho que você vai ter que pensar como resolver na hora ou prever, né, ter premissas sobre aquilo. Agora, assim, tem algumas pessoas que pensam, então eu não vou fazer plano nenhum, porque planejando ou não planejando a coisa vai dar ruim. Só que não, porque assim, quando você planeja, você tem 80% de chance de atingir o sucesso, até mais. Mas se você não planejar, você já começa perdido, entende? Assim, porque se planejar já tem essa probabilidade de alguns riscos, de algumas coisas acontecerem, né? Agora imagina se não planejar. Então, aquilo que você não tenta visualizar o processo antes, a chance até de retrabalho é muito grande. E quando você começa a fazer isso, aí você descobre no meio do caminho que não dá pra pregar botão sem linha. Aí você sai pra comprar a linha. Aí você gastou na linha e mais na passagem de ônibus. Mas não dá pra pregar sem o tecido. É verdade, então eu vou lá pro... Então assim, você vai chegar. Mas se você não se planejou, com certeza você vai gerar maior gasto de recurso, de tempo, de paciência e de tudo. Planejar sempre vai viabilizar o melhor meio de chegar. Não te garante a eficácia 100%, né? A eficácia sim, a eficiência 100%, mas melhora. Percentualmente, você vai sempre ter melhores resultados quando você faz planejamento. E quanto mais você enriquece esse planejamento, você analisa de vários pontos, mais chances de grandeza que você tem. Isso, exatamente. Porque tem assim, por exemplo, se você identificou ali que tem alguma coisa que pode ser reajustado e tal, às vezes com uma borracha você apaga, né? Eu vejo aí muitos casos de pessoas, principalmente na periferia, eu morei na periferia, e aí o cara pensa assim, eu vou construir um quarto aqui pra minha filha, tá crescendo, e a mãe dela tá enchendo o saco pra construir um cômodo aqui, eu vou construir aqui. Aí o cara não planeja, ele simplesmente já pega, já vai levantando as paredes, já coloca a janela, e aí de repente ele percebe que onde ele está colocando a janela não entra sol. Aí a mulher, não sei o que, você colocou a janela onde não bate sol, não sei o que. Aí ele vai ter que quebrar, tirar a janela. Às vezes no planejamento era só passar a borracha ali e falar, não, então vamos colocar a janela para o outro lado, que aí a gente aproveita a iluminação e a ventilação natural, entendeu? Então uma simples coisa ali, só apagar que... Agora imagina, o cara teve que tirar, teve que gastar mais cimento, material, tempo, desgastou também emocionalmente, porque teve que ouvir um monte da mulher. Então assim, afia o seu machado antes de entrar em ação, porque quando você entrar com o machado afiado, você vai ganhar muito mais tempo e eficiência, né, na execução do seu plano. E eu quero trazer aqui uma ferramenta chamada Lifeline, que é para você ter um panorama da sua vida do passado, né? Você voltar lá no passado e pegar os pontos principais da sua vida, os pontos marcantes, faz uma lista dos pontos marcantes, depois você cria uma linha, né? E coloca mais ou menos ali, 11 anos aconteceu isso, aos 15 anos eu li Pai Rico, Pai Pobre, aos 11 anos meus pais se separaram. Então, tipo assim, você vai perceber que aqueles momentos que parecia ser algo negativo, logo em seguida acontece uma coisa positiva, entende? Você percebe que a vida tem dessas coisas.
os momentos chamados de redenção pelo Viktor Frankl, que ele é um austríaco e viveu no campo de concentração, e ele lá dentro, muitas pessoas tinham um pensamento imediatista, assim, eu vou sair, tipo pensamentos assim mais ou menos, a gente vai sair daqui tipo no Natal. Aí o outro fala, não, a gente não saiu no Natal, o cara acabou se frustrando, falou, mas Páscoa a gente sai. Ou seja, fica só esperando o tempo chegar e não faz nada, entende? Enquanto ele teve uma sacada, ele fala assim, não, enquanto eu estiver aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou me capacitar, eu vou visualizar o que eu quero chegar, o que eu quero conquistar, e eu vou aproveitar esse tempo aqui para me preparar. E aí o dia que eu sair daqui, se caso eu sair, porque tem muitos lá que não saíram, eu vou exercer esse plano. Né? E aí o que ele fez? Ele pensou em gastar o tempo dele cuidando de uma pessoa, tipo de estar orientando a pessoa ali, de estar fazendo algo por essa pessoa. Ele escolheu uma pessoa específica para ele estar cuidando. Uma outra coisa também, ele foi lapidando o plano dele, né? Ele tinha uma visão de sair e dar aulas de psicologia na Universidade da Áustria. E aí que ele pensou, assim que ele saiu, ele conseguiu sair, né? Ele foi convidado para ser diretor de um hospital psiquiátrico. Daí, na época, esse hospital tinha um maior índice de suicídios. E aí ele conseguiu implementar o plano dele, que foi de passar todo o conhecimento dele, que ele teve lá dentro, né? Todas as experiências, assim, o conhecimento que ele tinha também sobre psicologia. E ele conseguiu reduzir drasticamente o tempo que ele teve lá nesse hospital. Ninguém mais se suicidou. Então, porque ele passou essa base da logoterapia, que foi a terapia que ele desenvolveu, que você precisava cuidar de uma pessoa, né? A gente até fala também lá no modo profissional, que é o seu quem. Você direcionar o seu trabalho, a sua habilidade, seu talento natural para um tipo de pessoa. Então, tem muito a ver essa história com o propósito de vida, né? E uma outra coisa também é sobre a redenção, sobre ressignificar as circunstâncias, né? Porque nem sempre você vai estar numa situação favorável, né? Entre aspas, porque no momento que você vai estar vivendo ali, você não vai estar se sentindo bem, mas depois que a gente passa, a gente compreende que esses momentos são os momentos que a gente mais aprende. E ali foi a grande redenção dele, aquela prisão. Foi dali que surgiu o grande homem, né? E assim a gente vê vários casos, tipo Donald Trump, que chegou a dever 9 bilhões, conseguiu dar a volta, se tornar o presidente dos Estados Unidos. Nelson Mandela ficou 27 anos preso, né? E aí quando saiu se tornou presidente da África. Então assim, tem vários casos, né? O Gandhi, por exemplo, que foi afrontado, foi expulso, açoitado de um trem indo para a África do Sul. Os ingleses jogou ele para fora do trem, jogou as malas dele, e aí ele voltou para a Índia revoltado com os ingleses, e tinha vários comportamentos, né, na Índia que, por exemplo, se os ingleses estivessem andando na calçada, os indianos tinham que descer na época. E ele falou, não, a partir de agora eu não vou descer. E aí os caras batiam nele e tal, teve um momento muito difícil, mas a partir daquele episódio ele conseguiu implementar a teoria dele de não violência e tal. Então, escreva a sua lifeline, né? Pega todos os pontos ali da sua vida e coloca num período, uma linha, onde você tem ali a parte de baixo são as coisas negativas, que aparentemente foi negativo, e depois as coisas positivas na parte de cima, para que você tenha um panorama geral, e depois você pega o ponto que você está hoje e começa a escrever, daqui a 10 anos eu quero estar assim, daqui 1 ano, daqui 20 anos assim, e aí começa a escrever o seu plano.
né? Começa a visualizar, começa a trazer o plano material. Essa ideia de oportunidade, né, vinculada à crise, a períodos truncados, ela não é de hoje. Os maiores crescimentos que você observa são em momentos de crise. A guerra gerou muito desenvolvimento, entendeu? Porque é no momento de dificuldade que você põe a cabeça para pensar. E quando você está na zona de conforto, você não cria nada nesse momento. Geralmente você não cria, você não aprende, você não desenvolve. Quando você está na dificuldade é que você põe a cabeça para pensar. Ou se você pensar o Japão, que teve vários terremotos, a bomba de Hiroshima, né? Poxa, e como essas pessoas se refazem da noite pro dia? Resiliência, entendeu? Né? E se tornam um puta de um país de eficiência, de educação fora do comum, né? Então, é aprender a olhar, ressignificar as circunstâncias e extrair algo bom de tudo, né? É sempre um momento de oportunidade, isso que eu acho. Sempre um momento de oportunidade. E oportunidade, o que é oportunidade na realidade? Oportunidade é estar pronto no momento de. Então, às vezes, o que você passou numa situação difícil te deu capacitação para quando aquela oportunidade apareceu, você estava pronto graças àquele desafio que você passou, que foi o que aconteceu com o rapaz. E no e-book, né, os 9 passos para você viver do seu propósito de vida, a gente tem lá um dos passos que é isso, né, que o desperto, o empreendedor regenerativo, ele tem sempre um mindset calibrado para, mesmo numa perda, tirar algo positivo, ganhar mesmo quando perde. Por quê? Porque ele sempre ganha experiência, ele sempre aprende alguma coisa. A perda não é perda para o empreendedor regenerativo, ele sempre está ressignificando as circunstâncias e as situações para torná-la positiva. E uma outra coisa que você precisa fazer para você trazer consciência em todo o trajeto do seu plano de vida é você avaliar quais são as experiências que você quer ter no longo dessa jornada. Por exemplo, eu quero conhecer 15 países da Europa, eu quero estar mais em contato com as culturas do mundo, eu quero aprender, enfim, eu quero saborear pratos diferentes, eu quero aprender, sei lá, enfim, quais são as experiências que você quer ter na sua vida. E uma outra coisa também importante de você trazer consciência sobre o crescimento. Esse trajeto, que tipo de conhecimento, de crescimento essa jornada vai te trazer. Você vai aprender aí um novo idioma, né? Tá em contato com... por exemplo, isso vai... eu vou precisar desenvolver a habilidade de pilotar um avião, de tocar um instrumento, enfim... Coloque aí na lista, traga consciência das coisas positivas que você vai desfrutar no longo dessa viagem, dessa descoberta, dessa jornada. E uma outra coisa também que é importante você ressaltar são as contribuições que você faz para o mundo. Que tipo de contribuição você está gerando por meio da sua jornada? Porque se você pensar só em fazer coisas para você, dificilmente você vai ser feliz, porque a felicidade real só é real quando é compartilhada. Então fique atento a isso, para que você consiga conciliar esses pontos, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque tudo se converte em dinheiro, tudo é convertido em dinheiro, né? Então tudo isso vai depender do seu planejamento financeiro. Você viajar, até mesmo se você colocar aí no seu plano, eu vou parar de fumar, por exemplo, então eu quero esquiar na neve, sei lá, nos Estados Unidos, então tudo isso vai ser convertido em dinheiro, né? Então fique atento.